Boa tarde, eu sou Suelen, do curso de Bacharelado em História, e meu trabalho é sobre trovadorismo. O trovadorismo é um movimento poético-musical que aconteceu ali na Idade Média, na Europa Ocidental, iniciado na Provença, que fica no sul da França, começou no século XI e foi se espalhando pelo restante do continente. E ele se espalhou principalmente pelo caráter mais itinerante dos seus artistas, que levavam tanto notícias quanto entretenimento para a população. Essa população, tanto a população rica, dos nobres, quanto a população mais pobre dos campos. Então, eram encontradas essas trovas tanto no campo quanto na cidade, tanto nos castelos como nas praças e ruas. Bem, a importância do trovadorismo está principalmente na oralidade. Lembrando que, naquele momento, a maior parte da população da Europa Ocidental era iletrada, inclusive a maior parte dos nobres. E por isso, essa união de música, poesia e dança era muito importante para a disseminação da cultura. Haviam também alguns reis que eram conhecidos como trovadores, entre eles Dom Dinis de Portugal e Afonso X, rei de Castela. Trovadores eram chamados homens nobres que compunham as cantigas, que eram as obras do trovadorismo. E aí também tínhamos os jograis, que eram os cantores, e os menestréis, que eram os músicos. Esses dois tipos das classes mais baixas. A cantiga era o tipo de obra do trovadorismo, e haviam 4 tipos de cantiga diferentes. 2 tipos de cantigas líricas e 2 tipos de cantigas satíricas. As cantigas líricas eram a cantiga de amor e a cantiga de amigo. Nos 2 tipos, uma pessoa, no caso da cantiga de amor, um homem, na cantiga de amigo, uma mulher, um eu lírico feminino, porque normalmente eram homens, cantava sobre o seu amor impossível, para uma figura totalmente idealizada. E nas cantigas de maldizer e de escárnio, era-se usado de insultos ou de zombarias para poder contar coisas ruins que as pessoas faziam, fazer críticas e zombar de uma maneira mais divertida. Então se usava a ironia no escárnio e uma linguagem mais vulgar na cantiga de maldizer. Nós também temos, como eu falei, o rei Dom Dinis de Portugal, que foi considerado por alguns pesquisadores como um dos melhores reis de Portugal. Ele era conhecido tanto como rei trovador como quanto rei lavrador, por ele ter feito muitos benefícios ali na área da agricultura. Foi um rei que melhorou o comércio, que fez uma distribuição mais justa de terras. Foi durante o reinado dele que as fronteiras da Península Ibérica foram definidas, o que era Portugal e o que era Espanha, e foi considerado um grande rei. Ele investia muito na área cultural, foi responsável pela tradução de várias obras latinas e árabes e um dos grandes definidores da língua portuguesa. Dom Dinis era considerado um grande trovador, escreveu mais de 100 obras, tanto satíricas quanto líricas, e no trabalho dele era vista, e é vista até hoje, uma qualidade muito grande. Falando em trovas, é importante dizer que aqui no Brasil a gente tem uma cidade chamada de Meca das Trovas. Essa é a alcunha da cidade, que é Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nova Friburgo tem, desde 1960, um concurso de trovas muito famoso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, chamado Jogos Florais. Esses Jogos Florais eles foram inspirados em concursos, em competições literárias que existiam na Antiguidade Clássica, em favor da deusa Flora, que era ali considerada a deusa das flores dos romanos. E em Nova Friburgo, tudo isso acontece principalmente porque ali no início, nos meados dos anos 50, um homem chamado Luiz Otávio, que era considerado o maior trovador do Brasil, começou a fazer vários saraus na sua casa e convidar amigos para também realizarem suas trovas, suas poesias. Desses amigos surgiu a ideia de criar, inspirado naquela ideia da antiguidade, os Jogos Florais brasileiros, que seriam ali em Nova Friburgo. Esses jogos acontecem até hoje, desde 1960,
e são um marco muito importante daquela região. Bem, e para encerrar, o nosso trabalho pede para que a gente realize uma trova sobre o nosso município. Eu escolhi fazer uma trova um pouco satírica sobre o maior evento da nossa cidade aqui de Itapetininga, que é a Expo Agro, a Exposição Agropecuária. O trabalho pede para que a gente faça a trova dentro de algumas regras, que são ali 4 versos, tentar colocar 10 sílabas poéticas dentro de cada verso e fazer a rima entre o primeiro e o terceiro, o segundo e o quarto. E eu coloquei um versinho chamado O Evento Mais Ilustre, falando sobre a Expo Agro. E diz assim: Itapetininga, no frescor do outono, o comércio aquece, venda de botas. Na Expo Agro, gastam todo o seu abono, senhor fazendeiro e os filhos de anotas. Muito obrigada.